Salve, salve, meus amigos da filosofia. Aqui quem vos fala é o professor Santiago Pontes. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao assunto Grécia Antiga, período clássico da cidade de Atenas. Só para relembrar um pouco, o período clássico da cidade de Atenas se dá por volta do século V a.C., né? Então estamos falando aí de 500 anos antes de Cristo. Se a gente fizer as continhas aí direitinho, dá mais de 2.500 anos atrás. E nesse período nós vimos que a cidade de Atenas, ela passou as mudanças e ficou conhecida por muitas características que a tornavam uma cidade única. Uma dessas características principais da cidade de Atenas era o fato de ter uma política baseada na democracia, entendendo a democracia como sistema onde todos os cidadãos participam das decisões políticas, certo? No entanto, vimos que alguns grupos eram excluídos dessas decisões políticas: as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Somente os homens acima de 21 anos, filhos de pais atenienses, ricos e que tinham recebido uma boa educação, poderiam participar da política. Ainda assim, existiam aqueles que se recusavam a se preocupar com o coletivo. A estas pessoas deu-se o nome de idiotes. No entanto, aqueles que se dedicavam a pensar soluções para a vida do povo, deu-se o nome de políticos, ok? E aí percebemos que durante esse período, durante esse contexto do século V a.C., nós vamos observar que o poder, que a capacidade de liderar os outros estava não na violência, não na riqueza, mas estava sim na capacidade de expressão, na capacidade de falar, na capacidade de convencer os outros das suas ideias. Então, nesse sentido, o poder estava na palavra. Na aula de hoje, nós vamos estudar uma figura que foi essencial para o desenvolvimento não só da democracia, mas o desenvolvimento da política. O filósofo que nós iremos tratar hoje aqui é um dos maiores filósofos da história, apesar de ter sido alguém que nunca escreveu um livro. Nós estamos falando de Sócrates, o grande Sócrates, considerado o pai da filosofia. Vocês já devem ter ouvido falar, nas aulas anteriores, de que Tales de Mileto ele é considerado o primeiro filósofo que se tem notícia. Pitágoras, por sua vez, foi aquele que criou a palavra filosofia, se referindo a pessoas que buscam a sabedoria constantemente. No entanto, Sócrates ele foi a figura central da filosofia da Grécia. Justamente porque, vocês devem lembrar, os filósofos que vieram antes dele não refletiram sobre o ser humano em si. Foram filósofos que refletiram sobre a natureza, sobre a origem das coisas. Sendo assim, esses filósofos ficaram conhecidos como filósofos naturalistas, colocando a própria filosofia dentro da área das ciências naturais. No entanto, Sócrates ele vai ser importante porque ele vai ser o primeiro a trazer a filosofia, tirar a filosofia do campo das ciências naturais e colocar a filosofia no campo das ciências humanas. Ou seja, Sócrates ele vai desenvolver uma filosofia que se preocupava muito mais com o ser humano do que com a natureza, do que com a origem das coisas, ok? Então, Sócrates ele é considerado o pai da filosofia
justamente porque com ele a filosofia ela ganha novos rumos. Com ele que a gente pode conhecer hoje a filosofia como uma ciência humana, uma filosofia que se preocupa com a dimensão do ser humano. Talvez Sócrates deva muito isso à sua própria mãe. Sócrates, ele era filho de uma parteira. Para você que não sabe o que é uma parteira, parteira geralmente é uma mulher que cuida da gravidez das mulheres e ajuda as mulheres a parir a criança, no dia do nascimento da criança. Então Sócrates tinha uma mãe parteira e ele próprio dizia que era um parteiro. O Sócrates, assim como a mãe, ele dizia para todo mundo que era um parteiro. No entanto, existia uma diferença da atividade de Sócrates para a atividade de sua mãe. Enquanto que a mãe de Sócrates ajudava as mulheres a parirem seres humanos, a parirem crianças, Sócrates ajudava as pessoas a parirem não crianças, mas a parirem ideias. Sócrates, ele se intitulava um parteiro de ideias. Grave bem essa expressão, parto de ideias. Sócrates se dizia um parteiro de ideias. Sócrates, pessoal, ele era um homem muito simples. Um homem muito simples, que vivia de uma maneira muito simples, certo? Ele, inclusive, em muitas vezes é citado como alguém que levou uma vida muito semelhante à vida de Jesus, certo? Existem muitas semelhanças entre os dois. Por exemplo, Jesus, ele era desapegado dos bens materiais. Sócrates também. Jesus, ele tinha discípulos que a gente chamou de apóstolos. Sócrates também tinha os seus discípulos. Jesus, ele ensinou que nós devemos amar a verdade. Sócrates também. Jesus, ele morreu de maneira injusta, crucificado. Sócrates também morreu de maneira injusta. Nós vamos ver no final dessa aula que Sócrates, ele foi acusado de crimes que ele não cometeu e ele teve que morrer em praça pública de um jeito inusitado. Ele foi obrigado, a beber veneno em praça pública e morreu ali na frente dos seus discípulos. Mas, apesar da sua morte precoce, Sócrates, ele fez muitos discípulos, como nós falamos aqui. Muitos discípulos, especialmente jovens. E uma coisa interessante é que Sócrates, ele não cobrava para dar aulas para os seus alunos. Sócrates, ele ensinava os seus alunos de graça, sem cobrar nada. Às vezes, um ou outro aluno fazia alguma doação para ele, o convidava para almoçar, o convidava para jantar, e assim Sócrates se sustentava. Mas cobrar uma mensalidade não era algo que ele fazia, pelo contrário, era algo que ele abominava. Segundo ele, conhecimento é algo que não tem preço, é algo que não pode ser vendido e é algo que não pode ser comprado, certo? Então, Sócrates não cobrava por suas aulas. E uma outra característica é que ele dava as suas aulas em qualquer lugar. Não tinha isso de sala de aula, de você ter um lugar específico para aprender a filosofar, para aprender a filosofia. Sócrates ensinava filosofia para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Uma das características principais
que tornaram Sócrates uma figura única na cidade de Atenas foi justamente o fato de que ele não tinha hora nem lugar para filosofar. Ele tinha um costume que era muito interessante, que toda manhã, toda tarde, o Sócrates saía nas ruas de Atenas e ele saía para conversar com as pessoas, sem pudor nenhum. Saía no mercado, saía na praça pública, na Ágora, e me atrevo até a dizer que o Sócrates era uma figura até chata, porque ele se metia na conversa das pessoas. Você tinha ali duas pessoas conversando, ele ficava ali de rabo de ouvido, né? E, de repente, Sócrates entrava na conversa. Só que o Sócrates, pessoal, ele tinha uma característica muito interessante, que fazia parte do seu método, fazia parte do método socrático. Que característica era essa? O Sócrates, ele nunca entrava em uma conversa afirmando alguma coisa. O Sócrates, ele sempre entrava em uma conversa fazendo perguntas. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós falamos no primeiro dia de aula que aquilo que exemplifica com maior perfeição, com maior aproximação, aquilo que é a filosofia é a dúvida, é a pergunta, é o questionamento. E eu estou dizendo para vocês que Sócrates, quando estava no mercado, quando estava na praça e se metia na conversa das pessoas, ele não se metia para afirmar qualquer coisa, mas ele se metia com o objetivo de questionar alguma coisa. Entende? Então o Sócrates, talvez por isso ele nunca tenha escrito um livro. Talvez por isso ele nunca tenha se dedicado a escrever um livro. Porque o Sócrates, ele não era um filósofo de afirmações. Pelo contrário, o Sócrates era um filósofo de questionamento. Sócrates era um filósofo da pergunta. E aí, professor, como é que a gente faz para conhecer um pouco mais da vida do Sócrates? Bem, os discípulos de Sócrates escreveram livros na forma de diálogos, e esses livros, na forma de diálogos que tinham vários personagens, traziam como personagem principal Sócrates. Então a gente conhece as histórias desses filósofos justamente por aquilo que os discípulos dele escreveram sobre ele. Entende? Principalmente um discípulo chamado Platão. Ok? Então Platão, ele foi o grande responsável por tornar Sócrates uma figura conhecida para a posteridade, para os outros. Certo? Escreveu vários diálogos em que Sócrates ele aparece como personagem principal. A gente vai ter, por exemplo, um livro chamado O Banquete, que Platão escreveu, que é um livro que fala sobre o amor, em que Sócrates aparece dando uma definição de amor. A gente vai ter um livro chamado A República, em que Sócrates também vai fazer um discurso onde ele vai levantar vários questionamentos acerca da cidade perfeita, da cidade ideal, entre outros diálogos. Existe também outro diálogo chamado Apologia de Sócrates, em que ele vai fazer o seu discurso final antes de morrer. Aí também nós temos, pessoal, mais uma característica que aproxima Sócrates da figura de Jesus. Jesus, ele também nunca escreveu um livro. Nada do que tem escrito na Bíblia foi Jesus que escreveu. Você não encontra o livro de Jesus na Bíblia. O que você encontra é o livro de Mateus, Marcos, João. Tudo que a gente sabe sobre Jesus foi através daquilo que os seus discípulos escreveram. Assim como Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada. Portanto,
tudo aquilo que a gente sabe sobre ele, grande parte daquilo que a gente sabe sobre ele, foi porque os seus discípulos escreveram, mas principalmente o discípulo Platão. Ok? E aí, pessoal, o Sócrates, como eu falei, ele era uma pessoa muito chata, no sentido de que ele fazia muitas perguntas. Muitas perguntas. E por que o Sócrates ele fazia muitas perguntas? Porque ele percebeu um comportamento muito parecido nas pessoas. Para o Sócrates, as pessoas, elas geralmente falavam de assuntos que elas pensavam saber, mas na realidade elas não sabiam. Presta atenção. Para o Sócrates, as pessoas falavam de assuntos que elas pensavam saber, mas na realidade elas não sabiam tanto. Por exemplo, Sócrates via duas pessoas conversando sobre o amor. Assim, ai mulher, eu amo ele, é o amor da minha vida, tu é louca? Tô arriado os 4 pneus por ele. E aí de repente lá vinha o Sócrates, né? Assim, oi, bom dia. Desculpa, eu não pude deixar de reparar aqui na conversa de vocês, mas você acabou de dizer que ama alguém, não é verdade? Aí a pessoa eu amo ele, é o amor da minha vida. Aí o Sócrates, nossa, mas que bonito. Mas eu queria te fazer só uma pergunta. Como é que você sabe que uma pessoa está te amando? Aí a menina responderia, eu sei que ele está me amando porque ele me trata bem. Aí o Sócrates, nossa, ótima resposta. Posso te fazer só mais uma pergunta? Você acha que sempre que alguém nos trata bem significa que é amor? Ou existe um amor em que a pessoa não nos trata bem? Ou existe um tratar bem que na realidade não é amor? Aí a pessoa para um pouco e fica pensando. Ixi, pergunta difícil, né? Eu acho que é possível alguém tratar você bem sem que isso seja amor. Também acho possível que você sinta amor por alguém e não trate essa pessoa bem. Aí o Sócrates, então nesse sentido, o que é o amor? Aí a menina para um pouco, pensa mais uma vez e fica naquela, né? Assim, ai homenzinho, tu faz umas perguntas muito difíceis, eu não sei dizer não. Entende? Então, uma pessoa que inicialmente estava afirmando que amava perdidamente alguém, quando interrogada sobre o que é o amor, não sabe dizer. Sócrates percebeu que as pessoas faziam isso não só a temas relacionados ao amor, mas temas relacionados a tudo. Nós fomos acostumados a não refletir sobre as coisas, a não refletir sobre o significado das coisas. A gente fala sobre o amor, mas a gente não sabe o que é o amor. A gente fala sobre a vida, mas a gente não sabe o que é a vida. A gente nunca parou para pensar no que é a vida. A gente fala sobre a felicidade, mas afinal de contas, o que é a felicidade? A gente nunca parou para pensar nisso. O que é a justiça? O que é a honestidade? O que é a beleza? O que é a bondade? Será que mentir é algo ruim? Será que mentir às vezes é algo necessário? Perceba, são coisas que a gente não está acostumado a refletir, porque a gente foi educado a não refletir sobre essas coisas. Parece que às vezes encontrar o valor de X, parece que às vezes decorar os verbos irregulares, parece que às vezes isso é mais importante do que você perguntar quem você é, do que perguntar o que te faz feliz, do que perguntar o que é o amor. Então Sócrates, ele se deu uma missão. A missão de Sócrates era a seguinte: era ajudar
as pessoas a descobrirem a verdade sobre as coisas. A missão de Sócrates era ajudar as pessoas a refletirem sobre isso que elas nunca tinham refletido. Mas o método de Sócrates não consistia em dar as respostas prontas para essas pessoas. Que vantagem teria isso? Sócrates chegar e dizer: olha, o amor é isso, você está errada. Não, esse não era o método de Sócrates. O método de Sócrates consistia, como a gente falou, em fazer perguntas. Fazer perguntas até que as pessoas, por elas mesmas, de maneira individual, de maneira autônoma, de fazer perguntas para que a própria pessoa descobrisse a verdade sobre o assunto que ela estava falando. Porque para Sócrates, pessoal, a descoberta da verdade é algo individual. A verdade, ela não é colocada de fora para dentro. A verdade, ela já está em cada um de nós. A verdade já está em cada um de nós. Agora, algumas pessoas não conhecem a verdade porque não têm a coragem, não sabem a maneira correta de mergulhar em si mesmo para encontrar a verdade que está dentro de si. Tarefa difícil, né? Tão difícil que para isso Sócrates criou um método para ajudar as pessoas a encontrar a verdade, certo? E a este método, Sócrates deu o nome de maiêutica. Olha que palavrinha estranha, né? Maiêutica. E o que é a maiêutica? A maiêutica, pessoal, nada mais, nada menos, se a gente traduzir para português, maiêutica significa parto das ideias. Certo? Parto das ideias. Então lembram que a mãe de Sócrates era uma parteira? E que uma parteira é uma mulher que ajuda outras mulheres a parirem os seus filhos? Pois é, Sócrates dizia que era um parteiro, só que um parteiro de ideias. Ele ajudava as pessoas a parirem as suas ideias, certo? Então, maiêutica é o método encontrado por Sócrates para ajudar as pessoas a descobrirem a verdade sobre as coisas. A maiêutica, que era esse método, foi dividida em 2 passos, que a gente vai chamar de passo 1 e passo 2. Salve, salve, meus amigos da filosofia. Aqui quem vos fala é o professor Santiago Pontes. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao assunto Grécia Antiga, período clássico da cidade de Atenas. Só para relembrar um pouco, o período clássico da cidade de Atenas se dá por volta do século V a.C., né? Então estamos falando aí de 500 anos antes de Cristo. Se a gente fizer as continhas aí direitinho, dá mais de 2.500 anos atrás.